E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Então vamos começar aqui mais um vídeo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia hoje, já que nesse canal a gente basicamente fala sobre isso, né? Tecnologia. Então a gente tem abordado aí diversos temas, né? Referente ao desenvolvimento, C Sharp, a gente viu um pouquinho, algumas coisinhas de Java, também de HTML, banco de dados, né? SQL Server, o MySQL. Mas a gente vai dar um passinho para trás agora e vamos falar sobre desenvolvimento como um todo, né? Tecnologia. Então vamos falar sobre essas duas letrinhas aí que estão dominando o mundo, TI. Então vamos falar sobre tecnologia da informação, beleza? Então, de um tempo para cá, já tem alguns anos, você tem ter percebido que TI tem crescido bastante aí. Você tem ouvido falar bastante sobre esse termo. E falando especificamente de trabalho, vagas, né? O mercado aí bem aquecido, você tem bastante oportunidades relacionadas à tecnologia. E talvez você está meio que começando agora, está chegando nesse negócio de TI e você quer entender como é, qual é a de TI e como é que você começa, né? Então a ideia desse vídeo é apresentar um panorama geral para te contextualizar e você ver onde é que você pode começar, como é que você pode fazer as coisas, tá bom? Então, tecnologia, quando ela surgiu, a gente pode falar que, a grosso modo, assim, basicamente a gente tinha duas áreas macros, tá? Lá no comecinho. Então a gente tinha a parte de desenvolvimento e a gente tinha a parte que a gente chamava de infraestrutura. Então a infraestrutura, você tinha lá os computadores, os servidores, e aí você tinha os seus componentes, né? Tudo que você tinha dentro lá de um servidor, falando de hardware, né? Hardware, pessoal, você pegar hardware, a parte física do que você tem relacionado à computação, ao computador, tá? Então você tem as máquinas, tem os servidores, você pode ter impressoras e outros dispositivos, tá bom? E a gente tem da parte de dev, que o pessoal fala. Dev é de development, então a gente está falando de desenvolvimento de software, tá? Então, essa é uma área que eu comecei, eu atuo até hoje, que eu gosto bastante, acho muito legal. Então, no desenvolvimento, antigamente, basicamente, você fazia tudo. Você fazia o sistema. O pessoal usava bastante esse termo de sistema, ao longo do tempo isso foi mudando. O pessoal usa apps, aplicativos, né? Tem soluções, projetos, mas eram os sistemas, eram aquelas telinhas que você fazia, imputava as informações e ele fazia um processamento e retornava alguma coisa para você. E essa é basicamente um resumo sobre um sistema. Basicamente, você imputa dados, ele processa e você vê um resultado, seja através de relatórios, de uma tela resumindo para você, de algum processo que ele implementa e gera um resultado. Seja um sistema, sei lá, de controle de estoque, um almoxarifado ou um carrinho de compras. Então, tudo isso tem a ver com desenvolvimento, com software, tá? E lá nos primórdios, basicamente era uma coisa só. E ao longo do tempo, a gente vai deixar um pouquinho em infra, vamos focar no dev, tá? No desenvolvimento. Isso foi evoluindo. E com essa evolução, a gente começou a ter uma ramificação inicial, separando a parte de desenvolvimento entre front-end e back-end. Depois, a partir delas, tivemos outras ramificações, outras coisas acontecendo. Mas vamos entender um pouquinho o que seria esse front-end e esse back-end. O front-end ele tem mais a ver com a parte visual, com as telas. Então, quando a gente tinha lá nos sistemas, você fazia as suas telinhas usando lá as ferramentas. Você tinha lá um Delphi, você tinha um Visual Studio, e o pessoal fazia as telinhas das aplicações. Ao longo do tempo, isso foi evoluindo e aquelas soluções que a gente chamava de aplicações WinForms ou desktop, que era uma aplicação que você tinha que ir lá no menu iniciar, achar aquele sistema e carregar ele, isso foi evoluindo para aplicações que a gente chamava de aplicações, chamamos, né, aplicações web. E você utiliza ele a partir do navegador. Você consegue agora acessar aquele mesmo sistema, só que de forma web. E aí surgiram diversas ferramentas para ajudar você a criar a sua aplicação, o seu app, utilizando o navegador. Depois isso evoluiu também, e isso foi caminhando junto com a evolução da tecnologia. Então, o pessoal utilizava, quando começou a usar o computador, foi natural a gente começar a utilizar os navegadores, né, para ter acesso à internet, à web. Então, criar aplicações
que você conseguia acessar através da web, foi um caminho meio que natural. E com o passar do tempo, a gente teve agora o boom, a explosão de aplicativos mobile, né? Você fala mobile, né? Mobile, onde você tem os celulares, né? Que passaram a receber diversas funcionalidades, né? E o pessoal chama agora de smartphones. E você também tem os tablets. E o pessoal viu que agora, onde o usuário está utilizando mais as coisas, é no celular. Então faz sentido a gente ter os nossos sistemas, nossas aplicações, elas serem disponibilizadas nos celulares. Então aí surgiram as soluções, os projetos mobile, né? Mobile, que eu tenho uma variação da minha aplicação web, que ela funciona, ela fica disponível para eu poder utilizar com os celulares. E isso já começa a abrir um leque grande assim de opções. Então você consegue atuar. Você ainda tem aplicações desktop, você tem aplicações web e você tem aplicações mobile. E aí eu falei isso do front-end, certo? Que é a parte das telinhas. Mas a gente tem um outro lado que a gente chama de back-end. Então, se o front fica na frente, o back-end ele é a parte que ficaria atrás. Então, é toda uma parte que não é visível. Você não enxerga ela, mas tem muita coisa acontecendo, tá? E essa parte do back-end, geralmente, é onde é realizado todo o processamento. O pessoal tem uma coisa que eles chamam bastante, você, para cada empresa, para cada. Você tem as startups, para cada segmento, você tem os negócios daquela empresa e você tem as suas especificidades, tem as particularidades daquela empresa. Então você vai desenvolver aplicações, sistemas, que elas vão ter algumas lógicas e algumas regras, que a gente chama de regras de negócio, que elas vão ser específicas daquela empresa. Então o back-end ele vai processar tudo isso. Ele vai receber esses inputs de dados, a entrada de dados vai processar de acordo com essas regras e apresentar os resultados. Então o pessoal também faz uma associação assim. Você vai num restaurante lá para almoçar ou para jantar. Então você faz lá o seu pedido, então você olha o seu menu, então geralmente uma pessoa vai te atender, você tem lá o garçom, e depois de um tempo ele traz para você. Ele serve lá o seu prato, a sua bebida, e você come muito feliz, paga a conta e vai embora. Isso seria o front-end, bem a grosso modo, tá? Porque você está tendo esse contato, é a interação que o meu cliente ele vai ter com esse restaurante. Agora, se você olhar um outro lado do aspecto do restaurante, você tem a parte da cozinha. E nessa cozinha você vai ter lá os cozinheiros, você vai ter às vezes o chefe, então você vai ter o pessoal que faz toda a preparação. Então você fez aquele pedido daquele prato, então tem toda uma equipe, uma ou duas pessoas, dependendo do tamanho dessa empresa, desse restaurante, que ele vai ser responsável por pegar lá todos os ingredientes que vão compor aquele seu prato, ele vai preparar aquilo, aí depois tem a parte de fazer o cozimento, de assar, a fritura, enfim. E ele vai depois montar esse prato. Uma vez que isso estiver tudo pronto, essa requisição que você fez, essa sua solicitação, o seu pedido, ele vai estar pronto e disponível para ser servido. Então, essa é a diferença entre o front e o back-end, tá? Os dois são muito importantes, eles se complementam, porque se você não tiver alguém que faça o prato, não vai ter como você comer ele. Se não tiver alguém também que sirva, que faça esse trâmite de fazer o pedido para você também, isso não vai acontecer. Então você também tem a parte, hoje é bem comum a gente ter os sites, né? Os e-commerces da vida, aí você tem o Mercado Livre, Americana, Submarino, a Amazon. Então você faz os seus pedidos, você vai lá, monta seu carrinho com os produtos que você quer comprar, e aquilo que você está visualizando lá, você pesquisa o produto, você seleciona, vê o preço, quantidade, às vezes você tem lá os cupons de desconto, tudo aquilo é o front-end. Então é o front que está mostrando para você. É a mesma ideia do garçom. Ele tem lá o seu menu com as opções de produtos. Você marca o que você quer, faz o pedido, vê a forma lá de pagamento. E agora é só aguardar chegar o seu pedido. Então todo front-end cuida daquilo, tá? A tela, o design, a responsividade, que é como eu consigo utilizar isso, tanto no navegador quanto no celular ou num tablet. Então, o front vai abordar tudo isso. Agora, como é que esse produto ele sai da loja que está sendo vendida e ele chega até você? Acontece diversos passos que a gente chama de processos e o back-end vai estar
trabalhando nessa parte, né? Ele tá lá escondidinho, mas processando. Ele vai pegar o seu pedido, vai analisar, ele vai ver bem assim, eu vou fazer um resumão, tá? Do processo que ocorre, porque isso também depende, varia de acordo com cada empresa, cada uma faz do seu jeito. Mas ele avalia o seu pedido, ele verifica a forma lá de pagamento, está tudo certo, ele vai ver o estoque, aí tem essa parte de nota fiscal, vai emitir isso para você também. E aí você também tem a parte de logística, entrega, até que o produto ele é separado do estoque, ele é enviado e finalmente chega para você. Então você tem diversas aplicações funcionando por baixo dos panos, por trás, por isso que é o back-end, que faz esse processamento. Então ele pode funcionar através de diversas linguagens, tá? E de diversas formas. Tudo isso você utiliza recursos que a gente chama de back-end. E no back-end a gente vai ter as linguagens de programação. Então é aí que começa a brincadeira se você estiver pensando na parte de back-end. Você tem as linguagens, tá? Que vão permitir que você faça a programação, o desenvolvimento. Se a gente for falar também do front-end, eu também vou ter ali, às vezes, uma linguagem, mas no geral eu vou ter um framework, que é um conjunto de ferramentas que ajudam eu a criar minhas telas, montar uns layouts maneiros, lá, deixar as coisas bonitinhas para o meu cliente poder utilizar e seja uma coisa agradável, que ele consiga usar de forma intuitiva. No front você tem o UX, né, que é a experiência de usuário, tem a parte de design também, que tudo isso vem para complementar esse trabalho do front-end, tá? Então você não precisa sair abraçando o mundo. Quando você está começando, às vezes você quer ver de tudo um pouco, que você quer aprender tudo rápido, mas assim, vai com calma, escolhe uma coisa e começa a partir dela, tá? E falando assim especificamente de front-end, a base ali que você tem a linguagem HTML. Tem gente que fala que é a linguagem de programação, mas ela é uma linguagem de marcação, né? E até a definição do nome dela. Então, o HTML é o que permite você criar as páginas. Tudo começa ali no HTML, tá? Além disso, você tem uma forma de você deixar essas páginas bonitas, agradáveis. E aí você tem um outro recurso que o pessoal chama de CSS, tá? E aí, para completar essa tríade que eu tenho inicial do front-end, eu tenho o JavaScript que cresceu, deu um boom aí. Então, inicialmente ele servia para deixar suas páginas mais dinâmicas, tá? Então, se você for começar, tá pensando em dar uma olhada no front-end, comece com HTML. Como é que eu faço para criar as páginas? Páginas simples, tá? Apenas com HTML. Depois você vai vendo CSS, que é como você faz para fazer essa formatação. E aí você tem o JavaScript. Então, com esses três, começando por eles, você começa a ter uma ideia do front-end. E houve uma evolução natural do mercado, porque antes você tinha essas aplicações que usavam essa tríade do front e você tinha o back-end fazendo toda a parte do sistema, mas o pessoal viu que dava para fazer coisas mais legais, interativas, deixar as páginas um pouquinho melhores. Então o pessoal criou alguns recursos utilizando tanto CSS quanto JavaScript combinado com HTML para você poder tornar as coisas até mais práticas, mais fácil e mais dinâmicas. Então você tem alguns recursos como o Bootstrap, né, que ajudam você também a usar uma combinação lá do CSS para deixar as páginas bonitas, agradáveis, né, para o usuário. Aí você depois teve uma biblioteca que foi criada, o jQuery, que auxiliava você a trabalhar com o JavaScript, reduzindo um pouquinho as linhas de código lá para fazer alguns eventos e tratativas do seu site, tá? E depois surgiram os frameworks, que são as ferramentas, a maioria delas construídas em cima do JavaScript, que permite você criar, você consegue criar até aplicações completas usando esses frameworks, tá? Duas que despontaram aí, a gente tem o Angular e o React, tá? Então são dois recursos aí, dois frameworks bem fortes, mas tem mais um monte, tá? Sempre vai surgindo aí. Você tem o Vue.js também e outros. Tem micro, né? Tem ferramentas menorzinhas e tem outras bem completas. Mas geralmente o pessoal então começa no HTML, JavaScript, CSS, pega lá um Bootstrap, vê como é que funciona esse jQuery e o pessoal vai utilizando também essas ferramentas. O Angular ou então React geralmente são as mais
populares, e pode ser que isso mude ao longo do tempo, tá? Isso vai sempre atualizando. No momento, são essas, tá? Falando agora especificamente para celular, para aplicação mobile, né? Então, a gente tem três tipos de soluções que o pessoal utiliza de tecnologias para fazer as suas aplicações mobile mesmo. Então, tem a parte híbrida, que você desenvolve para funcionar independente do tipo de dispositivo, né? Do sistema operacional do seu celular. E a gente tem as aplicações, as tecnologias mais específicas. Então você tem as mais utilizadas, você tem o Android e você tem o iOS lá pro lado do pessoal da Apple, né? Então existem recursos que você desenvolve para Android e tem também recursos que você desenvolve para iOS, tá? Então é muito comum você ter nas empresas uma equipe de desenvolvimento Android e uma equipe de desenvolvimento iOS, tá? Você pode também ter a parte web do front, né? O front-end, o web, e aí você teria a equipe Android, numa equipe iOS e a equipe web vai da aplicação lá, né? Você tem as páginas também. Falando no back-end, a gente tem aí as linguagens de programação, mas não é só isso, tá? Tem outras coisas também que você precisa ver. Então você tem o JavaScript mesmo, o pessoal criou lá, evoluiu ele, você tem o Node.js que você pode trabalhar no back-end com ele. Você tem o Java, que o pessoal usa muito no mercado. E você tem também o .NET, que você pode ter percebido, se você não viu ainda. Mas nesse canal a gente tem bastante coisa sobre o .NET, que é onde eu trabalhei a maior parte da minha carreira, né? Eu comecei atuando com Java, depois passei para o .NET e agora estou trabalhando com os dois, Java e .NET, tá? E vai surgindo também diversas linguagens. Quando eu comecei, a gente tinha lá Pascal, a gente tinha o Visual Basic, Delphi, e com o tempo isso vai evoluindo, então vão surgindo outras linguagens. Na época, lá, quando eu entrei na faculdade, há um bom tempo atrás, era o Java, que o pessoal só falava do Java, Java. E assim, vão surgindo oportunidades, tá? Vai aparecer no mercado para cada uma dessas palavrinhas, para cada uma dessas siglas. E isso é o que faz se tornar tão vasto assim o mercado de TI, de tecnologia. Porque você tem, vai de centenas de empresas, milhares de empresas combinando essas ferramentas, essas linguagens, e isso permite que você tenha oportunidades de entrar aí no mercado de trabalho. Então, você quer pegar o Java? Começa lá no Java e você vai arrumar trabalho no Java, certeza. Você tem lá o .NET, também vai encontrar. Tem empresas que usam o .NET, ali você tem ramificações da linguagem, né? Você tem o VBNet, ou então você tem o C Sharp, que acredito que seja o mais utilizado. Então você tem muito mercado também para o .NET. E para as outras linguagens é a mesma coisa, tá? Você tem o Python, que já surgiu tem um tempo também, bastante coisa para um Python. Você consegue desenvolver também no back-end com ele, tá? Aí você tem essa parte de estatística, linguagem R, que você consegue também abordar. Então, o basicão no back-end, você começa com a linguagem de programação. Mas não é só isso, tá? Além da linguagem de programação, aí você vai aprendendo essa parte de lógica, e aí a gente tem aqui no canal, e você tem diversos canais no YouTube, você tem diversos cursos, você consegue aprender os fundamentos, o basicão lá. Como é que eu faço para programar? Como é que funcionam as linhas de código que eu coloco? Que ferramentas que eu utilizo? Então você também tem o que a gente chama de IDS, que são os ambientes de desenvolvimento integrado, e ele permite que você consiga codar, desenvolver. Mas assim, não é tão difícil, tá? Não vou falar que é simples, que é fácil, mas assim, não é uma coisa de outro mundo, não. Você começa a estudar cada parte lá, vai encontrando, vê cada janela, como é que funciona, como é que a gente chama de sintaxe, que é a forma de você aplicar naquele código para aplicar a lógica. E aí é treinando. Conforme você vai treinando, vai fazendo programinhas mais simples, depois você consegue desenvolver módulos, né, partezinhas de uma aplicação, e no final você vai estar criando uma aplicação completa, tá? Nas empresas, quando você for atuar, dificilmente você vai fazer uma aplicação inteira sozinho. Então você vai ter lá uma equipe toda que vai estar atuando, toda a equipe de devs, e cada um vai estar fazendo uma parte. Ainda mais a gente tem entra um pouquinho a parte de arquitetura, de engenharias, formas de você desenvolver. Tá muito comum o pessoal falar em microserviços. Então, basicamente, antes a gente fazia tudo, igual eu comentei lá no início. Então a gente tinha um sistema que a gente chamava de monolitos, né? Que era uma aplicação gigante que processava praticamente tudo da empresa. Então hoje a gente quebra esses recursos, a gente quebra esse sistema grande em pequenas aplicações e a gente faz isso utilizando microserviços. Então fica
você vai tratar coisas bem mais simples, coisas bem menores, né? E aí depois vai juntando essas pecinhas e aí você vai ter algo mais complexo, vai ter uma aplicação. Então, linguagem. Escolha a sua linguagem e comece a estudar. Às vezes você se adapta melhor com uma, você gosta mais da outra. Tem gente que torce o nariz, pessoal que mexe com uma, com a linguagem X, torce o nariz para outra. Mas assim, você pode começar com uma e depois você pode ir estudando outras. E conforme você vai estudando as linguagens, você vê que assim que é fácil de você mudar de linguagem. A base vai ser a mesma, você só vai se adaptar à sintaxe e algumas bibliotecas que elas ajudam você a trabalhar com aquela linguagem, tá? A gente tem também o banco de dados, e isso já virou uma outra área de TI também, que é onde você vai armazenar basicamente as informações. Então você vai combinar seus sistemas, seus apps, das suas linguagens com esse banco de dados, fazer esses acessos para poder disponibilizar essa informação no local correto, de forma segura e íntegra, né, para o seu cliente e transitar isso na sua aplicação. E surgiu diversos bancos de dados. Então você tem o MySQL, né? O pessoal chama também de MySQL. Você tem o MariaDB, que é uma variação dele ali, que o criador criou uma outra versão. Tem toda uma história por trás lá disso, mas você tem MySQL, MariaDB, resumindo, tá? Você tem o SQL Server, do pessoal da Microsoft. Você tem o Oracle também, que é bem grande aí. Você tem o PostgreSQL e você tem... Esses são os maiores, falando assim, de banco de dados relacional. O banco de dados começou, era um local para você salvar as informações. E ao longo do tempo você foi tendo diversos tipos de banco e agora eu tenho eu tenho formas de eu trabalhar com banco de dados. Uma eu trabalho com ele de forma estruturada e aí todos esses bancos que eu comentei, eles trabalham de forma estruturada e vocês têm os bancos que eles trabalham de forma não estruturada, que são os bancos de dados NoSQL, tá? E aí você tem toda uma gama de bancos de dados, tem o Mongo, você tem Cassandra, aí você tem DynamoDB também que ajudam você a trabalhar com um banco de dados não estruturado, beleza? Então, basicamente, um trabalha de forma com SQL, outro sem SQL, que é o que a gente chama de NoSQL. E com isso, a gente surgiu várias ramificações de tipos de banco de dados. E cada um desses bancos de dados são carreiras que o pessoal faz para a vida aí com TI. Então você tem profissionais que se especializaram em banco de dados Oracle. Você tem profissionais especializados em banco de dados SQL Server. Você tem profissionais do MySQL, você tem profissionais falando de NoSQL, não estruturado. Para cada uma dessas palavrinhas, você tem carreiras que você pode fazer se especializando. E eu vou falar apenas bem entre aspas, porque tem bastante coisa para estudar em cada um desses bancos. Mas você pode especializar em banco de dados. Então é uma outra perninha que você tem aí da TI que você pode atuar. Quando você está desenvolvendo também, e além você precisa da linguagem para fazer seu software, você tem um banco de dados, você também tem toda uma parte de redes. E aí você tem profissionais que trabalham nessa parte de rede, que vai dar todo esse suporte para fazer essa comunicação entre os servidores, a aplicação, você tem regras. Minha segunda formação é em redes, eu fiz na FATEC. Então você aprende bastante coisas lá, que você consegue unir o desenvolvimento com a infra. Então tem bastante coisa para te ajudar. E em redes também você pode seguir uma carreira para você atuar também como TI. Além disso, a gente tem, falando dos servidores, você também tem os sistemas operacionais, que é o que faz esse servidor funcionar. Você tem as distribuições Linux, que eles são softwares que fazem com que o servidor fique no ar, que ele funcione, esteja disponível e que você tenha uma gama de recursos para implantar suas aplicações nesse servidor. Esse servidor serve, né? O nome de servir, ele serve para alguma coisa. Então você pode ter um computador, que é um servidor, que ele vai alocar dentro dele o banco de dados para poder ser utilizado como serviço. Você pode ter a sua aplicação também alocada no servidor. Então você conhecer o sistema operacional, então você ter uma introdução, ver ele também é bem importante, mas tem pessoas que se especializam nisso. Então são feras lá em Linux em criar os scripts e você otimizar o seu sistema operacional para diversos cenários. Então você já tem redes, você tem banco de dados, você tem a parte de desenvolvimento, front-end, desenvolvimento, back-end. E o cenário continua atualizando. Uma coisa que é certeza em TI, as coisas vão mudar, elas estão sempre mudando, tá? E você precisa se atualizar. Então quando eu comecei lá atrás, eu comecei com o Visual Basic e o Delphi.
E agora a gente atua com outras tecnologias, o .NET, que é a evolução dela, e você tem o Java também, tá? Então a tecnologia está sempre mudando. E no meio dessas mudanças, agora nós temos uma outra palavrinha que surgiu muito forte, que chama-se cloud, que é você trabalhar na nuvem. E como é que funciona, resumidamente, essa parte da nuvem? Você deixa de precisar ter que comprar seus servidores, todo o seu ambiente físico para poder suportar suas aplicações. E você tinha áreas para fazer isso, e demanda tempo para você fazer cotação de preço, fazer o pedido da compra, esperar chegar esses servidores, configurar esses servidores, instalar o sistema operacional para assim então você poder usar suas aplicações. Então o pessoal construiu aí vários parques tecnológicos, né? Que a gente chama também de data centers, e você também tem profissionais que atuam nesses data centers, e aí eu tô falando um pouquinho mais dessa parte de hardware, da parte física, tá? Mas com a cloud, uma coisa que as empresas de cloud elas enxergaram, e por exemplo, a Amazon lá, ela iniciou lá dentro, foi um problema que elas mesmas tinham, que como é que eu consigo fazer isso de forma mais ágil? Então você também tem essa parte de agilidade, de fazer as coisas, só que de uma forma mais eficiente, mais ágil. E o cloud surgiu dessa necessidade. Então, algumas empresas hoje ela nem precisa mais ter esses servidores, comprar servidores fisicamente e ter lá o seu data center para poder armazenar essas máquinas. A cloud nada mais é, você tem data centers espalhados aí pelo mundo, em diferentes países, e você tem empresas que oferecem esse serviço. Então ele oferece esse serviço dos servidores. Então você teve uma evolução de servidores físicos, você tinha lá os servidores virtuais, né, que basicamente você consegue criar várias mini servidores dentro de um servidor maior, e a cloud foi utilizando desse recurso, e aí você consegue contratar esses serviços. Então, basicamente, tudo está se tornando serviço. Então, você tem os grandes players aí. Você tem a Amazon com a AWS, você tem a Microsoft com o Azure, né? Ou escreve Azure, mas é o Azure. E você tem o Google com o Google Cloud Platform, né? O GCP também. Então, esses provedores, o que, que eles fazem no final das contas? Ele oferece para você que você crie servidores lá nos data centers deles, mas você não acessa ele fisicamente, você não precisa. Através de uma telinha web, você consegue criar servidor, configurar, implantar a sua aplicação, deixar ela no ar, disponível para que pessoas possam acessar essa sua aplicação e utilizar ela, só que isso de forma muito rápida. Então, em questão de minutos, você consegue criar um servidor, disponibilizar ele para sua equipe e fazer toda a configuração, deploy e utilizar esse servidor. Então, cloud é uma coisa que vem crescendo bastante. E quando você começa lá, então, a trabalhar com TI e desenvolvimento e a parte de infra, uma coisa que você tem que ter aí também em mente é que você vai ter que dar uma olhadinha nessa cloud. Então, começou a ver lá a sua linguagem de programação, desenvolver seu software, qual banco de dados que eu utilizo, você vai trabalhar com vários bancos de dados ao decorrer da sua carreira. Você tem a cloud também. Então, você tem que ver como é que você vai fazer para poder implantar sua aplicação na cloud, nesses servidores. Então você tem as máquinas lá disponíveis, como é que você configura a sua rede, como você disponibiliza para o seu cliente o seu serviço. Então tem mais esse pedacinho aí da TI, que é a cloud. Então acho que o geral tem um panorama aí de praticamente tudo, tá? Mas sem entrar muito no detalhe, porque senão ia levar vários dias para falar sobre isso, tá? Então pensando nisso, tem esse site aqui que o pessoal da Lura, né, que é uma empresa que ela disponibiliza, tem cursos para você fazer de tecnologia. Ó, não estou fazendo propaganda, mas eles eu utilizo a Lura também, é muito bom. Mas eles criaram esse site aí que chama techguide.sh, que ele dá ele tem um guia, como diz o nome, né, de carreira para você achar, descobrir os seus possíveis caminhos para você trabalhar com tecnologia. E está muito em evidência esse tipo de carreira que o pessoal chama de uma carreira em T. Então você tem a parte lá, a sua parte que você se torna um especialista naquela área que você vai seguir, e tem uma outra parte que você é o generalista naquilo que você está seguindo. Por isso que é essa carreira em T, tá? Então aqui ele oferece para você algumas opções que você pode seguir para construir sua carreira. Então, se você estiver lá começando e você está iniciando no Java ou no C Sharp, falando aqui, né, na parte do back-end, você consegue selecionar e ele vai te dar um panorama dessa carreira em T.
que você pode, de coisas para você estudar, que você pode desenvolver ao longo aí da jornada, tá? Aí você tem para outras linguagens também, você tem o Node.js, igual eu comentei. Tem outras linguagens também, igual PHP. PHP também o pessoal começou, tem bastante desenvolvedores, né? Que estão com PHP e tem uma gama legal aí de trabalho ainda para PHP. Tem o Python, aí tem uma frente aqui de carreira só para o front-end. Você tem a parte do Angular, do React, igual eu comentei, né? Que você tem os frameworks. E baseado no que você selecionar, ele vai sugerir para você. Não é uma regra, você não precisa seguir tudo, mas de recomendações que você pode usar para construir e embasar toda a sua carreira. Então é bem legal. Então vamos usar aqui o C Sharp, por exemplo, que é a nossa praia aqui desse canal, que a gente está vendo mais. Então, se você selecionar ele, você vai ver que ele vai montar um Tzinho aqui, ó. Então ele tem a parte vertical e a parte horizontal. Então nessa parte vertical vai ser onde você vai se tornar um especialista. Você vai se especializar nos fundamentos, nos recursos e até em coisas avançadas referente a essa tecnologia, no caso essa linguagem C Sharp. E o que eu botei aqui nessa linha horizontal? Nesse T vão ser coisas complementares, recursos complementares, tecnologias complementares que você vai precisar para se desenvolver. Não vou dizer por completo, porque pode surgir mais coisas, mas vai te ajudar a ter uma maior abrangência, que você seja um profissional mais completo, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, ó, ele tem alguns níveis que você vai caminhando, então você tem o nível 1, que vai lá um básico, depois você vai se aprofundando, o nível 2, nível 3, e aí depois você tem essa parte aqui, ó, dessa carreira em T, ele tem uma parte de infraestrutura e boas práticas, e você também tem essa parte de front-end, tá? Então, dando uma olhada aqui no C Sharp, no nível 1, então ele vai ter a parte de fundamentos. E o legal é que se você clicar aqui nele, ele mostra para você um macro resumo aqui desses fundamentos. Então aqui à direita você vai ver que ele tem os fundamentos para você poder iniciar com o C Sharp. E aqui ele tem algumas recomendações que você pode fazer. Então tem artigos, tem alguns sites, tem cursos também, tem podcast que ele sugere você dar uma olhadinha. Então aqui é bem legal, tem os links, você já clica e já cai direto. Se você não tiver condições de fazer o curso agora, né? Porque nem todo mundo está no momento que dá para estar comprando o curso, fazendo. Tem diversas opções, inclusive esse vídeo aqui, esse canal aqui do YouTube que ajuda você também a conhecer um pouquinho do .NET, tá? Para se desenvolver. Então depois eu tenho a parte de I/O, então como é que eu trabalho com arquivos, isso a gente já viu aqui no canal também. Você consegue dar uma olhadinha nos vídeos, então ele tem de outros canais do YouTube, tem sites, então é bem legal também você dar uma olhada, e aí você consegue ir se desenvolvendo, ver fundamentos, I/O, aí você tem gerenciamento de memória, e aí vai seguindo, eu não vou comentar um por um, tá? Mas, ó, viu os fundamentos, aí você tem essa parte de orientação a objetos. A orientação a objeto é uma forma de você desenvolver o seu código. Então, quando você trabalha com C Sharp, com Java e outras linguagens também, você trabalha bastante com orientação a objetos, é uma coisa que você tem que conhecer, tá? Aí ele vai caminhando, coleções, gerenciamento de pacotes, né? São as bibliotecas que você consegue adicionar nos seus projetos usando o Nugget. Se você clicar aqui nesses 3 pontinhos, ele vai complementar aqui, ó, e você tem a parte do Entity Framework Core. A gente já tem alguns vídeos, tem até séries também aí no canal comentando o que consegue te ajudar, mas você clicando, ó, ele vai mostrar para você algumas opções que você pode ver de site, artigo, YouTube e cursos, tá? Isso ele vai fazer para cada caixinha. Depois que você viu isso, você passou para esse nível 1. Então você já sabe ali o básico para começar. Aí depois você consegue se aprofundando mais, vendo o detalhe, né? Ó. Aí ele tem aqui o Common Language Runtime, ASP.NET Core, Dapper, tem o link, e aí você tem parte de redes, aplicado e tal. Gestão de dependência, aí você tem Solid. Então tudo isso aqui vai te ajudar a construir a sua base como um profissional desenvolvedor, nesse caso do .NET C Sharp, tá? E aí ele vai mergulhando aqui, ó, nível 3, aí tem mais opções também, tá? Então você pode seguir algumas dessas caixinhas, algumas coisas talvez, isso aqui não faz sentido, eu não vou usar isso, você não precisa seguir tudo, tá? Mas aqui tem uma gama legal de opções que você pode seguir aqui para poder estudar. E aí a gente tem finalmente aqui essa parte de infraestrutura à esquerda. Então, quando você está desenvolvendo, você vai precisar do Git para poder
criar seus repositórios, compartilhar seu código, até fazer depois o processo de publicação, que é colocar isso no ar lá na sua empresa, na sua startup ou nos seus projetos pessoais, tá? Então aqui ele também vai dando algum direcionamento, tá? Aí eu comentei sobre a cloud, ó. Então não é Cláudio, né? É a cloud, é a parte da nuvem. Aí você tem fundamentos para HTTP, né? Para você trabalhar com a parte web. E à direita ele vai falar sobre front-end. Então aí tem o HTML, JavaScript, CSS, que eu comentei, né? A tríade ali que você tem da parte de front. E aí você consegue voltar depois e selecionar, clicando nesse Tzinho aqui, você consegue selecionar para outras, tá? Para o Java vai ter uma carreira, vai ser semelhante, mas aí ele vai ter as especificidades do Java, né? Mas você também tem orientação a objeto, parte de tratamento de erros, e aí segue. E se você estiver seguindo aí no C Sharp, você pode até olhar aqui os assuntos e acompanhar aqui no canal com a gente, tá? Eu ainda não tenho tudo, mas a ideia é ir abrangendo cada uma dessas caixinhas. E você tem diversos outros canais no YouTube aí que complementam também, que você pode olhar. Você tem livros, artigos, que você pode ver também. Eu gosto muito de ver podcast, então tem podcasts que você consegue também aprender bastante coisa ouvindo, né? Assistindo. Então você tem o do pessoal da Lura mesmo, né? Você tem o podcast deles que é muito legal. E tem outros, tem o Pode Programar, que você consegue também. Tem coisas legais lá pra você aprender. Não lembro todos de cabeça, mas tem alguns bem legais pra ver, tá? E além disso, você tem canais. Ah, tem uma parte de cursos também, que você pode ver. Um dos cursos que eu fiz que eu achei bem legal, eu fiz há muitos anos, né? Acho que em 2009, existe até hoje. Você tem esses cursos de verão aqui, da USP, por exemplo. Acho que tem outras faculdades que também fazem. E esses cursos geralmente são no comecinho do ano, né? Ó. Se eu não me engano, o meu curso foi do dia 3 até o dia 30, então eu fiquei praticamente um mês lá na USP fazendo. Isso aqui é da USP, do Instituto de Matemática, né? Então foi muito legal, aprendi muita coisa. Recomendo bastante que você faça curso de verão, se for possível. E aí ele tem opções aqui, ó. Se você clicar em cursos, uma vantagem dele é que são cursos assim, acessível, o valor é bem mais em conta. Então, eu lembro quando eu comecei, eu estava lá montando, fazendo minha carreira, fiz um curso lá que dava toda a fundamentação de programação orientado a objetos. é, Era em Java quando eu fiz, e esse mesmo curso lá, se fosse fazendo na escola lá de tecnologia, acho que era 1.200 reais esse curso, e eu fiz ele por acho que 120, R$ 130. O mesmo conteúdo, o professor muito bom passando conteúdo. Então, eu recomendo muito fazer curso de verão da USP. É bem legal. Ó. Então ele tem introdução à programação. Ele acho que tem até opções EAD agora, tá vendo? Quando eu fazia era presencial. Era das 7, acho que até umas 10, 10 e meia, de segunda a sexta, 4 semanas, ó. Muito bom. Pauleira e muito bom curso. E não aumentou muito, né? Ó, tá nessa faixa, né? Ó. Aí você vai ter coisas referentes à matemática, né? Estatística, porque o IME, ele tem cursos lá, né? Dessas áreas. E tem ciência da computação também, se eu não estiver enganado. Mas você tem de introdução à programação, você tem essa parte, acho que web, ó, de testes com Java, ó, desenvolvimento web com HTML e CSS. Você vai ter também essas opções de curso, tá? E aí a gente tem alguns canais também que eu recomendo, né? Ó, tem o do Akita, né? Ó, Fabi Akita, ele tem diversas dicas. Ele constrói bastante base para bastante assuntos no geral de tecnologia, então é bem legal acompanhar ele. Ele ajuda bastante, vai te dar bastante dicas legais aí e ajudar você a amadurecer na carreira. Tem o Código Fonte TV que eu também gosto de ver, então às vezes você tem alguns assuntos mais rápidos, você quer saber o que é aquela sigla. Então o pessoal aqui, eles dão dicas muito boas também. Eu gosto, acompanho eles. Tem a Loiane Groner também, quando eu tava na pegada de pegar o Angular, ela tem bastante coisa de Angular, tem coisa de Java, Spring. Então recomendo bastante você seguir lá a Loiane, acompanhar ela, se você tiver interesse em alguma dessas tecnologias. E ela quebra bastante assuntos, então tem bastante coisa específica que você consegue encontrar aqui para ajudar no desenvolvimento aí da sua carreira. E tem o Felipe Descampos também, tá? Que ele tem bastante conteúdo legal aqui também, né? Ele até fala aqui, né? Vou fazer você se apaixonar por programação e tecnologia. Então, é bem útil, bem legal. Então, a ideia é a gente fazer um geral sobre tecnologia,
pra você entender. Então começa aí por uma linguagem, se você for no C Sharp, então começa aí nos fundamentos. Então a gente tem um vídeo aí de introdução à programação, você pode seguir, começar com ele. E a gente também tem no canal alguns projetos aí. Tem o primeiro projeto web, o pessoal tá gostando bastante. Tem o projeto 2 e aí tem outras playlists aí também disponíveis. Beleza? Então espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí para ajudar a gente também. Se inscreva no canal aí para acompanhar. E você tá recebendo também aí os vídeos, tá? Para acompanhar, ajuda a gente. E é isso. Tenha um ótimo dia e eu fui. Um abraço. Tchau, tchau. Joia.